Boa tarde, gente. Hoje a nossa devocional tá lá em Mateus 18 e eu vou ler a partir do verso 32. E diz assim, ó: Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E, indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está nos céus, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. E essa passagem aqui está inserida naquele contexto em que Pedro pergunta: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E aí Jesus diz: não apenas 7, mas 70 vezes 7. E aí ele começa a contar essa parábola. E aí vai dizer que esse Senhor, ele começou a pedir às pessoas, a verificar as pessoas que estavam devendo ele. E aí ele encontrou esse servo que devia 10.000 talentos. E aí esse servo vai e implora pela vida e diz: não, tenha paciência, eu vou lhe pagar, Senhor. E aí o Senhor, com um bom coração, foi e teve compaixão desse servo. E aí a Bíblia vai continuar essa parábola dizendo que esse servo encontrou com um conservo. E esse conservo dele lhe devia 100 denários. E o conservo pediu por misericórdia, por compaixão, mas o servo, ele não quis saber. Ele queria o dinheiro dele e levou o conservo para a prisão. E aí, quando o Senhor ficou sabendo disso, ele pegou esse servo e levou ele para os carrascos e falou: olha, eu perdoei a sua dívida e você não pode perdoar a dívida do seu conservo, por causa disso você vai ficar com os carrascos. E ele termina essa parábola falando assim, ó: assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Eu sei que parece uma parábola complicada, mas essa parábola está falando sobre perdão. O que acontecia é que esses 10.000 talentos que esse servo devia ao seu senhor equivalia entre mais ou menos hoje a 100.000 salários, 100 milhões de salários. E esses 100 denários que o conservo do servo estava devendo a ele, valia como se fosse hoje em dia 5.000 reais. E aí, Deus nos ensina uma lição: olha, eu perdoei a dívida de vocês. E vou te contar, a dívida de vocês era alta pra caramba, mas ainda assim eu perdoei. E você não consegue perdoar o seu irmão? E você não consegue perdoar, sabe, essa dívida, essa maldade que seu irmão fez, que comparação com aquilo que eu tive que pagar por você, nem se compara, não chega nem aos pés. E uma das coisas que eu gravei essa devocional de manhã, às vezes as pessoas não entendem como é difícil às vezes gravar essa devocional. Eu gravei ela de manhã e aí ela saiu sem nenhum áudio e eu fui trabalhar. E aí eu voltei, acabei esquecendo e tô fazendo ela agora. Mas o Espírito Santo falou assim ao meu coração: olha, você não pode deixar de gravar essa mensagem hoje, porque tá falando a respeito de perdão, tá falando a respeito de amor ao próximo. E se tem algo que o diabo, se tem algo que Satanás tem lançado em nossos corações, é um amor fingido uns pelos outros, sabe? É um perdão mequetrefe. É um perdão que não vem do íntimo, como a gente leu aqui. E vou te contar, ele tá doidinho pra deixar a gente barrado no céu por causa dessas pequenas coisas.
Então que nessa noite nós possamos entender, sabe? O como nós somos amados. E tem um versículo que diz que quem é muito perdoado, muito ama. Então que nessa noite nós possamos entender que a gente possa amar ao próximo, porque ele pegou todo o Antigo Testamento e transformou apenas em 2 versículos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então que nessa noite nós possamos nos amar de verdade, para que Deus não venha dizer isso pra gente aqui, ó. Assim também o meu Pai que está nos céus fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um dos seus irmãos. Amém?